As discussões sobre os usuários da informação vêm se destacado no Brasil e no mundo, especialmente no âmbito de paradigmas cognitivos, sociocognitivos, sócios cognitivos como pressupostos paradigmáticos que contemplam o usuário no foco central. Cumpre o destaque que os estudos de usuários apresentam como principais marcos de reflexões e aplicações concernentes à necessidade e aos usos da informação. Além do processo de satisfação do usuário fundamenta como a construção de sentidos, vale ressaltar, essas construções podem ser norteadoras a partir de contemplações, paradigmas físicos, cognitivos e sociocognitivos. As informações sendo últimos paradigmas supremaciados, percepção, inspiração e reflexões concebidas no presente estudo. O presente trabalho, como tem condições problematizadoras, tem questões que podem ser discutidas a partir da seguinte pergunta: como se dá a relação entre a necessidade da informação e a satisfação dos usuários, considerando que o caráter particular da atuação dos centros de informação. O estudo tem como objetivo refletir sobre a necessidade da informação e a satisfação do usuário de forma particularizada, assim como estabelecer as suas relações, contemplando perspectivas e atuação de relação entre os centros de informações e os usuários. A metodologia é concebida a partir da sua pesquisa exploratória por meio de uma visão bibliográfica que constitui especialmente a partir de livros, artigos, literatura cinzenta, compreende que os períodos de meados da década de 1950 a partir do século XX até o início do século XXI. Em 2010, respaldam as discussões teórico-bibliográficas sobre a necessidade da informação e a satisfação dos usuários. Entre os pensamentos e a construção de sentidos da necessidade de informação dos usuários. Os estudos que revêem o desenvolvimento do âmbito da ciência da informação na década de 1940 em caráter particular a partir de 1948, quando realizado o Royal Society Scientific Information Concerned Figueiredo, revela que o período compreendido em 1948 e 1970 apresentado a ênfase do estudo que envolver o processo do uso de documentos, bem como a descoberta de hábitos dos usuários para obter informações por meio de indicadores sociais e demográficos. Destarde compreende-se especialmente a partir da década de 1960 para fundamentar o estudo de usuário e a concepção de fundamentos, necessidades de informações, o uso de informação. Entre as décadas de 1960 e 1980, o estudo do usuário foram bem maturados, concepções e marca acadêmica de representações quantitativas de dados relativos à frequência e o uso de documentos como usuários deliberavam estudos essencialmente descritivos e comportamentais, entre palavras e proposições quantitativas que implicam o usuário visto como acessório de identificação para elementos documentais em que o centro de informação, atentando como êxito central, importava passar de forma central o que, o que tanto se usa para o centro de informação. Na década de 1980, surge um conjunto de estudos nos primeiros por uma nova percepção de usuário, sendo visto como o visto central do processo de construção de informação, incide a composição de novas necessidades da informação. David Newman, 1980, sugere novas tendências que podem ser incrementadas para estudos de usuários. É, eixo central do estudo de sistema de informação que deveria ser centrado nas suas necessidades de usuário, de serviços de informações que deveriam ser adequados nas necessidades específicas do usuário, a mudança do foco do sistema de informação que devem ser adequadas ao usuário e não as quais simplesmente a tecnologia e os conteúdos do foco do estudo que devem ser próprios do usuário. Essas mudanças de pensamento é fundamental aperfeiçoar o estudo sobre a necessidade e o uso da informação, apontando quais são apenas para a perspectiva quantitativa, também quantitativa cognitiva, o que favorece a perspectiva de transformações do conhecimento do usuário.
Vale ressaltar que todo o processo ocorre durante a década de 1960 e 80, refere-se aos estudos dos usuários, contribuições de pesquisadores de instituições como Aristes, confirmando as afirmações de Below, que revela os estudos de usuários que têm sido objetivo de várias versões literárias, como aquelas incluídas no Annual Review Information Science Technologies, assim após a 1978, como várias revisões que foram publicadas em revistas especializadas na área de ciência da informação de seguintes temáticas: o uso da necessidade da informação, bibliotecas públicas, necessidade da informação do público em geral, desenvolvimento de centros de transferência de informações para o usuário, entre outros. Acredita-se Acredita-se que a necessidade da informação estão escritas no escopo do pensamento da construção de sentidos. Todavia, os caminhos e os percalços que envolvem e norteiam o pensamento e a construção dos sentidos, que envolvem aspectos quantitativos, objetivos, qualitativos, subjetivos, intervencionistas e sociais. Isso significa que jamais uma mudança de paradigma em relação ao pregador pelos estudos cognitivos dos usuários, da sorte dos usuários, não deve ser revisto apenas como ponto de contra-cognitivista, mas também um ponto central do âmbito de interações que conduzem ao paradigma social, contempla a perspectiva de trazer a unidade ao contexto de pensamento e de construção de sentidos. Marx reitera a afirmativa muito relevante para a discussão, uma vez que não a consciência dos homens que determina para o seu, mas pelo contrário, é o seu social que determina a sua consciência. É mesmo. E partindo por esse contexto, percebe-se que o primeiro básico do usuário resiste nas interações constituídas sociais que movem para conduzir a sua consciência à construção da informação. Não é tão simples como afirma Dave Niven. Introdução nossa, desconsiderando conectivistas, quando a pessoa reconhece o que tem algo de errado ou seu estado de conhecimento e deseja resolver essa anomalia do estado do conhecimento abaixo, necessário que o estado concebido insuficiente para lidar com incertezas, conflitos, lacunas em uma área de estudo ou trabalho, ou mesmo Wilson, na necessidade da perspectiva subjetiva que ocorre apenas na mente da pessoa e sua necessidade, consequentemente, não é diretamente acessível a um observador. Com efeito, observa-se a necessidade das informações, frutos e fenômenos sociais, de interação com outros setores que estimulam a consciência para a construção de informação. Todavia, essa necessidade muitas vezes não se são efetivas para usuários de um centro de informação. Por outro motivo, sabe-se que a mentalidade do usuário deve se adequar a um centro de informação e não ao contrário, ainda que latente, muitas vezes o usuário não é estimulado a construir uma autonomia em um centro de informação. O usuário costuma sentir conjuntos de perturbações, como a falta de estudos cognitivos, informações e usuários, estados anômalos do conhecimento que necessitam interações com outros seres especializados ou para esclarecer e resolver as suas questões, o que muitas vezes não é contemplado. Dessas concepções verifica-se a permanência em detectar alguns pressupostos essenciais para classificar as necessidades da informação. A classificação conhecida das necessidades da informação está em discurso com Gogol de Victoria Pude e explicitado dos pontos do primeiro plano insere a necessidade implícita que aquele usuário formula implícitas aquelas que são reveladas através da análise de problemas em termos de lógica e informação que depende através de problemas envolvidos em seu plano que envolve as fictícias e reais, as necessidades satisfeitas que poderão levar a uma solução a qualidade inferior ao caminho do falso solução, problemas reais, aquela que corresponde à solução do problema. O presente estudo que observa a classificação na necessidade da informação, ressaltando que essa necessidade contém profundamente a autonomia de informação que o usuário sente na necessidade diante de fenômenos sociais e o que não pode ser o seu papel do centro de informação
para suprir a necessidade de informação, contexto e relações sociais do usuário, como outros componentes humanos que revelam sentir a necessidade de interação do usuário com o próprio centro de informação, quanto às necessidades que já são minimamente concebidas, e essas necessidades que podem ser divididas aos processos históricos cronológicos, necessidade mediante a informação, e é aquela que sente pelo indivíduo e usuários no momento específico pela demanda da satisfação pontual e rápida, por exemplo, com a dúvida de discussões da sala de aula, na universidade, discussões de grupos sociais, políticos, reuniões, grupos, projetos acadêmicos, em que outros usuários recorrem a determinada informação buscando a solução para essa dúvida. Nessa medida, a informação é aquela que necessita pelo indivíduo usuário, que vai sendo amadurecida a partir de um processo histórico, como exemplo de ser conteúdo para a disciplina de matéria escolar, universidade, ou quando na elaboração do trabalho acadêmico, monografia, dissertação ou tese, em que o usuário percebe-se gradualmente a necessidade de precisa ou pode ser satisfeitas por um determinado centro de informação, processos humanos. Necessidade individual de informação é aquela que necessita de sentir e reflexão do indivíduo, do usuário, que muitas vezes não sabe necessariamente onde foi constituída, mas simplesmente concebida e precisa ser satisfeita. Por exemplo, o usuário lê um texto e percebe a necessidade da leitura de outros textos para a compreensão caute- cauterística do texto anterior, que ocorre entre os sistemas de informações para suprir essa necessidade. A necessidade coletiva da informação é aquela que necessita percebida por um grupo de pessoas, de comunidades de usuários, simultaneamente ou não, por exemplo, de reuniões de grupos escolares, universitários, políticos, institucionais, empresariais, até que suscitam a necessidade da informação. A diferença da necessidade, que pode ser coletiva, mas satisfação de embora requeira interação social e plena concretizada de forma individual, já cada um dos usuários tem como satisfação peculiar, mas semelhante à do outro. Processo psicossocial e necessidade consciente da informação é aquela que necessita que o indivíduo usuário sabe onde e como, porquê percebida, bem como o ela e porquê poderá, deverá e supri-la. O usuário pode, atento à necessidade do ambiente escolar universitário, identificar a biblioteca escolar universitária pública, possibilidade de satisfação, necessidade inconsciente da informação, é aquela que o indivíduo ou não identifica de forma direta ou que sente, mas não contextualizada, ou de forma efetiva onde ou quando e por que ocorreu, e o que dificulta a perspectiva da satisfação. O processo institucionais e pedagógico, necessidade de interar no centro de informações da comunidade neste plano, considerando em geral que pode se apresentar duas necessidades que devem buscar uma adequação da primeira necessidade, que exige os reconhecidos perante a comunidade por meio de atuação de serviço proposto, planejamento, desenvolvimento de estratégia, marketing, estrutura física, reparo tecnológico, comunidade de uma necessidade a construir informação, a partir da atuação do centro de informação e muitos outros que configura como a necessidade inconsciente que acha a ficha que pode admitir a necessidade, mas não vislumbrar em que um centro de informação que possibilita a contribuição essa necessidade. Quem é? Quem é essa mulher? Jussara. Ela quer o que comigo? É, não, porque eu não. Ó. Bom dia, meninas, graça e paz. É.